Estamos ao vivo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live Libera Libido, esse projeto que a gente tem a alegria de fazer junto com o Henrique Pinheiro, psicanalista e filósofo, em parceria com a nossa Ebossa, Espaço de Arte. Essas lives, aliás, têm o intuito de trazer uns novos olhares sobre o nosso dia a dia, sobre questões e assuntos que são conhecidos por muitos, com uma perspectiva diferente, uma nova forma de analisar dentro da filosofia, da psicanálise, e eu estou muito feliz em ter vocês aqui, em saber que vocês estão assistindo a gente, em ter essa parceria e essa sociedade, né, com o Henrique, e agora eu convido ele para vir conversar com a gente e se apresentar, para que vocês saibam quem é o Henrique Pinheiro. Bem-vindo, Henrique. Olá, boa noite a todos, é um grande prazer, Júlia, estar aqui com você. Esse convite, quando me chegou, me alegrou o coração, porque comunicar e facilitar esses conteúdos que às vezes ficam tão segmentados, né, numa certa elite, e poder discorrer sobre eles, talvez de uma forma um pouco mais próxima, essa é a nossa ideia. Então, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Sejam bem-vindos e nós vamos estar nos encontrando a cada 15 dias, se eu não me engano. E espero que vocês curtam e compartilhem, conversem com a gente. Vamos fazer desse momento, dessa Libera Libido, algo que talvez não tenhamos feito ainda, não exista nesse momento. É isso aí, gente. E agora eu tenho a alegria de trazer para essa live a nossa primeira convidada, a Juliana da Silva Henrique, ela que é psicanalista e doutora em História, e está aqui para conversar um pouquinho mais com a gente, tanto sobre libido, quanto sobre o tema da nossa live, que é amor e sexo. Ju, muito obrigada por aceitar o convite, muito obrigada por participar, e seja bem-vinda. Olá, muito obrigada, quem agradece sou eu pelo convite, boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando, agradeço principalmente ao Henrique, né, meu parceiro, meu interlocutor na psicanálise, e a Júlia, por ter a iniciativa de fazer esse programa, que faz com que a gente consiga transmitir algo, né, em relação a esse saber psicanalítico, para as pessoas que muitas vezes não têm acesso a isso. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, Ju, por topar essa parada aí com a gente. Bom, pessoal, antes da gente começar com o tema do amor e sexo, a gente vai trazer para vocês um pouquinho sobre o porquê da libido. E aí acontece o seguinte, lá no Instagram da Ebossa, nós perguntamos o que é libido para você? E as pessoas trouxeram uma série de respostas bastante interessantes. E eu fiz esse compilado aqui para vocês verem como ficou. Então o pessoal respondeu aí, energia, é o amor que eu respiro, é tesão pela vida, desejo, interesse, reação límbica, emocional ou instintiva, é o conjunto da obra, é um processo fisiológico do corpo. E aí, quando eu falei com o Henrique sobre essas respostas, a gente chegou à conclusão de que sim, libido é isso tudo, e mais um pouco. Então, eu quero saber agora, dentro da psicanálise, dentro da filosofia, a libido está em tudo? E onde está a sua libido, Henrique? Olha só que pergunta interessante. E olha, como a galera está
está antenada, né? Tudo que foi respondido, assim, tem tudo a ver com libido. Tem tudo a ver com a origem da palavra. E em psicanálise, a gente vai estender um pouquinho isso, vai trabalhar com a ideia de libido e impulsão. Ou seja, ela é tudo isso que vocês falaram. A libido, para Freud, é aquilo que nos movimenta, aquilo que nos dá força para viver. Sabe aquilo que te impulsiona? Aquela sensação de força, de querer realizar, e até daquilo que às vezes não é realizável a partir da consciência, mas está acontecendo. Ou seja, essa força que movimenta essas células, essas moléculas nossas, e que nos coloca na vida a partir do bebê, o bebê mamando, depois interagindo com esse meio. Então, a libido é tudo isso. De uma forma simplificada, a libido ela é essa força que nos coloca na vida. Não é, Juliana? Sim, e eu queria só fazer um comentário sobre um dos pontos que foram levantados, que eu acho muito interessante, e também tem muito a ver com o momento que a gente vive, que é sobre a libido e a relação com o ar que eu respiro. Porque, em geral, a gente imagina que o respirar é um ato mecânico do corpo, né? E o respirar, ele está muito relacionado com essa força, com essa energia, né? Era um pouco disso que eu queria trazer. É muito interessante isso. O que eu acho bacana é que, assim, são palavras que foram jogadas, que eu digo, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma conversa muito próxima, né? Elas têm essa conexão, e você fica assim, tá, e o que é a libido, afinal de contas? É tudo isso, é essa energia, esse pulsar, né? Que a gente traz até numa das frases que a gente vai falar mais à frente. Então, a libido é isso. E eu acho muito bacana porque quando a gente entra em determinados setores, em determinados espaços dentro da sociedade, ela é vista num paradigma bastante, como é que a gente pode falar? Bastante contundente, né? Então, algumas pessoas até têm receio de falar a palavra libido, por exemplo. Então, você vê as pessoas se distanciam disso, né? Não querem conversar sobre o assunto. Então, de acordo com determinadas culturas, com determinadas religiões, eu acho que eu sinto como é que eu posso dizer? É como se a pessoa não pudesse. Uma restrição, né? É um tabu tão grande que a pessoa não pode nem falar o nome. E eu fico assim, gente, mas é uma coisa tão boa, por que tem que ter medo, né? Para quê? É que a libido geralmente está associada a uma relação do coito sexual. E não como ela geralmente é empregada no âmbito da psicanálise, como aquilo que te movimenta. Ou seja, todo o processo do nosso corpo, ele precisa de um movimento, precisa de energia. E de onde vem essa energia? Então, essa energia que nos movimenta e que faz com que esse corpo se desenvolva, desenvolvendo certas características, tudo isso tem a ver com essa libido. E muito mais, aquilo até que a gente não, às vezes, não percebe que está acontecendo. Então, a libido é muito mais do que só sexo, do que a questão da tradução da palavra para sexualidade, de coito. Não é, Juliana? Sim. E pensando nisso que você traz, né, Júlia? Algo tão bom e mesmo assim as pessoas se recusam, né, a olhar para isso e olhar para algo que é absurdamente natural, né, que é uma pulsão de vida. E por que existe determinados padrões culturais que fazem com que a gente recuse isso, né? Toda uma tradição de pensamento que recusa o próprio corpo, né? Uhum. Não, e até eu comentei com o Henrique que no começo, na hora que me trouxeram essas respostas, eu falei assim, olha, teve uma interação maior de homens do que de mulheres. Aí, de repente, quando eu fui olhar assim, não, peraí, teve mais mulher agora. Então, eu acho que tem alguns tabus, alguns paradigmas, inclusive com relação a essa palavra, que eles vêm sendo quebrados, mas é um passo a passo que está acontecendo tão lentamente, que às vezes você fica assim, nossa, gente, mas falar disso agora, a galera não vai curtir, vai dar ruim, como diz o outro, sabe? Vão confundir, vão achar que a gente está falando só, sei lá, enfim. E aí você fica assim, não, mas justamente por isso é importante trazer esse tema, é importante ter esse debate, para a gente se questionar, saber primeiro o que é a libido, da onde vem, ou enfim, de onde surgiu, e ter essa abertura no diálogo, essa evolução também, né, no diálogo. E aí eu quero aproveitar, já que já tem gente aí mandando mensagem e tal. Ó, escola de música, que legal. O Rafael Gentil, da Escola de Música. Ai, que graça.
Então, gente, podem mandar perguntas também, se vocês quiserem já mandar aqui os comentários de vocês, porque a ideia da nossa live, aqui no nosso espaço, é realmente que vocês possam interagir conosco. É fazer essa troca, mesmo virtual, que ela exista de uma forma a ser mais ampla, né? Que todos aqui saiam melhores do que quando entraram na live. Então, Ju, eu quero que você traga para mim um pouquinho dessa fala que a gente trouxe aqui essa frase, aliás, do Henrique, que é uma frase na qual a gente desenvolveu o quadrinho. A vida é um pulsar da nossa libido. E eu vou pedir primeiro para o Henrique, na verdade, que já que a frase é dele, para trazer sua leitura sobre essa frase, né? Ou como que você observou isso, ou como é que você chegou nisso, né? Nessa frase. E, na sequência, eu vou pedir para a Ju também trazer a observação dela. Vamos lá, ó. Quando eu penso nessa questão da vida, e a partir do pensamento freudiano, que me atravessa já há algum tempo, se vocês já devem ter entrado em contato com aquela frase que geralmente está nas escrituras bíblicas, que é: onde está seu coração, aí está o seu tesouro. É algo semelhante disso, ou seja, aquilo que a gente deseja, às vezes, não é o que a gente deseja. A nossa expressão de vida, ela se ramifica de diversas formas. Você deseja um tipo de viagem, um tipo de objeto, uma ideia de pessoas, mas às vezes o que está por trás desse desejo fica escondido. E também faz parte de todo esse movimento de liberação dessa libido, dessa força. Então, quando eu penso que a vida é um pulsar, ou seja, quando a gente está pensando nisso, nós somos pessoas que se relacionam com outras pessoas. Esse encontro com as coisas, com os objetos e conosco, faz com que essa energia, esse corpo nosso, ele ganhe uma pulsão e queira se representar. Ou seja, em outras palavras, os nossos desejos, os nossos sentimentos, eles querem ganhar o quê? Representação. Então, os símbolos, através da música, da arte, da roupa, da decoração, tudo isso, todas essas coisas fazem parte de uma expressão dos nossos desejos, ou seja, de uma fonte libidinal que ganhou uma certa força e quer se representar. Então, eu vejo muito a libido a partir disso. Ou seja, o que é essa vida? O que é isso que me cerca? É tudo isso que eu pulsei. Tudo isso que, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, se expressa à minha volta, conhecendo ou não conhecendo. A ideia é passar a conhecer mais símbolos, né, sobre nós mesmos. Ju, então me tira uma dúvida aqui. A libido, você acha que ela está mais intrínseca no inconsciente ou no consciente? Olha, é uma ótima pergunta, porque a libido, ela tem algo da ordem do movimento, né? E tem uma frase muito interessante para a gente colocar na roda aí, para discussão, que é sou incompleto, logo erotizo, logo desejo, né? Então tem algo desse movimento da vida, inclusive, que é sempre algo muito vinculado à busca de satisfação de um determinado desejo. Olha. E o Henrique lembrou muito bem, porque assim, o desejo, de alguma maneira, ele busca suas representações, não é? Só que ele não necessariamente é referenciado diretamente àquilo que o sujeito percebe como faltante em si mesmo, né? Então, existe todo um percurso também para que isso seja, enfim, revelado de alguma maneira, né? Muitas vezes essa revelação, ela não é muito confortável, digamos assim, né? Mas é um processo importante, inclusive de aprendizado de vida, né? Sim. Eu até achei interessante você falar assim, não é tão confortável. Eu ouço muito de quem faz terapia, que como é que a pessoa fala? Eu tive terapia hoje, meu dia tá péssimo. Mas no sentido de que foi tão profundo, né? Que aquela carga de conhecimento foi tão grande, aquele momento de introspecção foi tão forte, que a pessoa fica meio desnorteada, porque a gente está acostumado a ir no automático, né? A gente dá o bom dia, boa tarde, boa noite, e não pensa sobre o bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não somatiza tudo isso. E aí, quando você sai de uma terapia, que você vai profundamente em várias questões, você fica até meio
perdido, né? Tipo, o que está acontecendo? Quem sou? Onde estou? Freud. E quando você me traz essa fala, eu acho muito, muito interessante, porque realmente a questão do desejo, né? Como entra em consideração toda essa fala do desejo. E aí, quando até vou trazer um dos comentários aqui que o pessoal colocou, que eu achei bem pertinente, ó. Qual a relação da moral cristã com a privação do prazer? Para você ver como a gente estava falando de desejo, né? E a questão da privação. Então, qual é a ponderação com relação a isso? Diz aí, Henrique. Olha, uma outra boa pergunta, né? Qual é a relação da moral cristã com a privação do prazer? Olha só, quando a gente pensa na sociedade, na construção dessa sociedade, algumas coisas, para que a sociedade funcione, ou uma certa ideia funcione, precisam ser privadas, ou seja, se a não consideração do corpo e quanto vontade, isso pode, por exemplo, na ideia cristã, ter um poder sobre esses fiéis, essa situação dessa relação com a questão do divino. Ou seja, se você for dono do seu corpo, você talvez não precise de uma divindade. Então, essa é uma questão que os pais da igreja, eles entendem que, de uma certa forma, é necessário ter ali uma contenção. E quero dizer que, às vezes, em determinados momentos é necessário, porque a sociedade ela precisa de regras, precisa de normas, e essas normas elas são importantes. Claro, a partir do tempo e da sofisticação que nós tivemos, então nós vamos trabalhar com o quê? Com o básico. O que nós precisamos para sobreviver? Precisamos de carinho, de afeto, de comida e de afeto. Então, quem está te dando isso? Quando alguém te dá essas necessidades básicas, fornece a nós, o que acontece? Nós passamos a depender desse sistema, dessa instituição. Isso pode ser tanto clérigo quanto o próprio ambiente familiar. Então, algumas leis são necessárias, senão isso pode ser ter domínio sobre o seu próprio corpo, pode levar a uma rebelião. Então, essa pode ser uma ideia em relação ao prazer e à questão cristã, que é uma pergunta importante, mas ela é muito ampla, e é muito difícil de tratá-la de uma forma tão simples como a gente está trazendo aqui. Eu ia comentar que eu acho que isso aí dá para fazer uma live só falando disso, né? Porque a gente tem aí uma época de Inquisição, então tem toda uma leitura histórica que é bastante abrangente sobre essa pergunta em específico, né? A gente vai, lógico, só trazer uma pequena leitura, mas obrigada pela participação, o Euro Mascarenhas. E agora, gente, eu vou trazer só uma falinha aqui. Aliás, já quero aproveitar e agradecer, porque nós estamos com várias participações, e pelo que eu estou observando aqui, tem gente de vários lugares, ó, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, muito obrigada a todos que estão participando. E aí vem a Suzy. Esse tema veio bem a calhar com o momento atual. Show. Muito obrigada, Suzy. E aí, gente, eu quero aproveitar, Ju, e pedir para você fazer... Deixa eu só trazer aqui rapidinho a fala da pessoa. Não, na verdade, a pessoa está nos desejando sucesso. Que bom, obrigada, que assim seja. Mas dentro dessa leitura da libido, eu acho interessante quando a gente fala de alguns segmentos da sociedade. E quando a gente entra na questão do artista, de forma bem abrangente, a gente observa que trabalhar com a libido, seja num desenho, seja na expressão, né, de um desenho, de uma pintura, seja na expressão de um poema, ela fica um pouco mais acessível, mais aceitável até, de certa forma. Então, quando você vê a arte, ela tem essa liberdade, essa acessibilidade com relação a determinados assuntos. E eu acho interessante porque vocês me trouxeram aqui um texto, na sequência eu vou ler, mas antes eu quero que vocês tragam uma ponderação de vocês, sobre Freud, né? E para variar, Freud explica tanta coisa, né, gente? Como o Henrique comentou, a gente conversou muito a respeito da live, né? Dentro desse passo a passo que a gente está desenvolvendo. E o Henrique falou que se quiser falar sobre as nuvens no céu, enfim, Freud explica. Então, assim, eu acho muito bacana essa abrangência dentro da própria leitura do Freud, que, como a gente falou, às vezes a gente fica na libido, num perfil de libido muito específico. E quando não, quando ele é muito mais abrangente, né?
Então, como você observa isso, Ju, com relação à parte do artista, do pintor, enfim, dentro dessa questão da abertura para a fala, né, para esse diálogo mais profundo com relação à libido? Você sabe que, bom, Freud ele tinha uma preocupação muito grande em relação à arte, né? Então, vários escritos dele, às vezes, são análise, ou ele traz como exemplos, enfim, as obras artísticas, e existe algo que é quase como se fosse uma saída, digamos assim, né, para essa libido, né? Quando ela não consegue, a libido, o prazer, né? A obtenção do prazer, ela é sempre um prazer parcial, né? Nunca se consegue chegar na sua completude. E, de alguma maneira, a arte, ela consegue simbolizar um pouco disso, né? Então, ela traz alguns elementos desse desejo de fazer desse desejo de totalidade, né? Uhum. Então, Eu a acho... arte enquanto... Pode falar. Não, eu ia comentar que eu acho bastante interessante, porque eu vejo assim, dentro de processos criativos, né, de alguns artistas conhecidos, outros nem tanto, mas você vê que essa coisa do desejo, a coisa até mesmo de ora, a pessoa é extremamente produtiva quando tá muito triste ou quando tá muito feliz, então você vê que a libido, ela interfere diretamente, né, essa ânsia de se expressar, essa vontade que a pessoa tem de colocar para fora. E aí entra a questão que a gente falou do inconsciente, de colocar para fora tudo que ela está sentindo. E o artista, ele tem um pouco dessa liberdade, né? De deixar se expressar, de aceitar se expressar. E para além da liberdade, ele consegue dar um bom direcionamento para a fantasia, né? Então, existe algo do processo artístico, né, da produção de uma obra, que tem a ver com esse momento de concretização de uma fantasia, né? Não no seu sentido mais imediato e real, digamos assim, mas existe toda uma formulação possível desses encontros e desencontros, né? Que estão vinculados, por exemplo, com o amor. Exato. É incrível isso, né? Exato, e não à toa o amor é o objeto privilegiado da arte, né? Diga-se de passagem. Exatamente. E eu ia falar bem isso, porque se você observar, a gente convidou um músico aqui para participar da live, no final vocês vão conseguir ouvir, né, a canção, e a gente trouxe a música da Rita Lee, né, Amor e Sexo. E a gente comentou que, se fosse falar de amor e sexo, são tantas canções, tantas músicas, que a gente fica meio perdido. Como a nossa ideia inicial era relacionada até mesmo ao livro do Arnaldo Jabor, a gente trouxe a música justamente porque o livro foi baseado nela, enfim, tem toda uma leitura. Mas é tão abrangente, né, como o amor, ele tá tão forte na relação da arte, né, de se desenvolver a arte. E aí eu acho interessante porque dentro da loja a gente traz muitos artistas, né, e as pessoas falam assim, nossa, como a pessoa, esse estava apaixonado, ou não, esse sofreu de amor, porque vai de acordo com o perfil do desenho, o perfil da pintura, né, as cores. Então a pessoa, ela já faz uma leitura meio que o amor, né, o amor é a base, entendeu? Então eu acho muito bacana quando uma pessoa chega e fala assim, olha, esse estava apaixonado. Ou não, não, estava sofrendo de amor porque tem preto, entendeu? Então essa correlação com as cores, enfim, é muito interessante. Mas eu quero que o Henrique fala. Freud explica, ó, já surgiu aqui. Óbvio que ia surgir uma hora, né? O Freud explica e ia aparecer, sem dúvida. Mas como é que você observa isso, Henrique? Eu penso que essa questão do amor, ela é tão rica e já foi tratado de tantas formas por diversos pensadores e filósofos ao longo de tantos séculos. Ela é tão abrangente, né? Essa ideia do que é o amor para uma determinada pessoa, eu acho que até o tema que nós vamos entrar daqui a pouco. Então, como cada uma das pessoas representa isso. Ou seja, na verdade, são palavras, né? Tudo que nós temos são palavras que nos atravessam. E essas palavras, elas ganham significante de acordo com a sua cultura, com a sua educação. Então, por isso que num processo, você falou da terapia, num processo analítico, esses sujeitos que chegam na análise, que pretendem se analisar, eles vão de alguma forma, de uma certa maneira, em última instância, entrar em contato com a simbolização dessas palavras, ou seja, o que essas palavras significam de sentimentos de cada um deles e de desejos.
Então, o que nós todos fazemos, que vocês aí que estão nos assistindo, e que bom que vocês estão aqui com a gente nesse dia que é tão importante, né? Um momento que nós precisamos, assim, trazer um pouco de alegria, de risos e de assuntos diversos, que não seja só falar de morte, enfim. Como é importante conhecer a simbologia de cada um, como cada um de nós simboliza, porque nos encontros e desencontros da vida, um conceito que você tem sobre amor, sobre paixão, sobre felicidade, pode ser muito diferente do outro. Então, às vezes é importante perguntar, viu? Não sei se vocês perguntam, mas às vezes é importante perguntar: o que você pensa sobre o amor? O que é amor para você? O que é amizade para você? Às vezes tem amizades que não são amizades, são amizades tóxicas, ou seja, tem pessoas que entendem amor, relacionamento com algo ruim. Então, é importante perguntar, é sempre importante perguntar. E eu acho interessante, Henrique, porque você trouxe uma fala bastante pertinente, ao meu ver. Quando a gente fala de um século XXI, onde a gente tem acesso à internet, né, a forma com que foi dissipada a informação, a gente tem cada vez mais acesso a pessoas com culturas diferentes, com visões de mundo diferentes. Então, acho que antes a gente tinha um grupo fechado, restrito, onde aquela visão de mundo, de felicidade, de amor, enfim, ela era meio que padronizada, né? Ela estava até imposta, seja pela igreja, seja pela sociedade, mas ela estava padronizada naquele ambiente. Hoje em dia, não. Hoje você abre um canal da vida e você vai ter contato com a cultura vietnamita, por exemplo, que é completamente diferente da nossa. Então, essa questão do perguntar, ela é extremamente pertinente para essa live, porque, como a gente falou, o que é libido para você? Porque, peraí, né, os teóricos, os filósofos, eles vão desenvolver um diálogo sobre o tema, mas para você, dentro do ambiente onde você se encontra, dentro da cultura na qual você está, o que é amor, o que é sexo, o que é o que não é? Então, essa hora de você ter esse momento tem um momento de fala e tem um momento de escuta. Então, acho que o que o Henrique está trazendo é extremamente importante, até mesmo para a nossa live aqui, né? E eu vou aproveitar, já que tem a fala e a escuta, e trazer algumas... O pessoal está mandando um monte de parabenizações, mas podem mandar perguntas, gente. A ideia é trazer mais questionamentos, mais indagações aqui. Levar essa live para dentro da casa de vocês. A gente quer estar aí juntinho, sentado junto com vocês aí, ótimo, batendo um papo. Inclusive com o vinho, né? Porque o Henrique, vinho. Foi à nossa frente aí, já trouxe até o vinho. Na próxima a gente saúde a todos vocês. Aqui, o vinho está aqui, ó. Eu vou até degustar, né? Por nós, né, Ju? Gente, como a gente estava falando da questão do artista, eu vou trazer então essa frase, essa fala, que é do Freud, e tanto a Ju quanto o Henrique me trouxeram essa leitura. Até agora, deixamos que os poetas ilustrassem para nós as condições amorosas, a partir das quais os homens encontram a sua escolha de objeto e como conciliam as exigências de sua fantasia com a realidade. Os poetas também possuem certas qualidades que os habilitam a resolver uma tarefa como essa, sobretudo a sensibilidade para perceber emoções psíquicas ocultas em outras pessoas, e a coragem de deixar o seu próprio inconsciente falar em voz alta. Entretanto, o valor do conhecimento e de suas comunicações é diminuído por uma circunstância. Os poetas estão ligados à condição de obter prazer intelectual e estético, bem como a de atingir determinados efeitos emocionais, e por isso não podem figurar o material da realidade, a não ser de maneira alterada, ou seja, precisam isolar fragmentos, dissolver associações perturbadoras, amenizar o conjunto e substituir o que falta. Esses são os privilégios da assim chamada licença poética. E aí, eu peço... Juliana! Eu quero ouvir a Juliana. Nossa, ele já se... Ju, olha só a importância da sua fala, amor. Ele já foi à frente. Ju, por favor, diga. Bom, eu vou fazer um destaque aqui numa parte que eu gosto muito, que é justamente o final, que é esse privilégio do poeta, né? Essa licença poética capaz de dissolver associações perturbadoras, né?
Então, existe algo da libido que está vinculado muito com esse movimento, né, de algo que falta, digamos assim, que é extremamente perturbador. E eu já falei uma vez para o Henrique, né, só pessoas muito perturbadas conseguem ter uma produção artística, né, de alta qualidade. Isso não é muito, digamos, confortante, né, de se dizer e de se saber, mas é algo dessa ordem, né? Então, assim, existe algo do incômodo, digamos assim, né? Existe algo de inquietante que faz com que as pessoas se movam. Porque se as pessoas não tiverem esse impulso para se mover e sair do seu lugar, isso tem outro nome, né? Que é pulsão de morte. Então, eu acho que isso é muito interessante, né? E a maneira como a arte ela acaba sendo essa ferramenta privilegiada para lidar com esse tipo de conflito. Tudo bem, existe uma arte determinada. Eu acho que nesse trecho, sobretudo, o Freud está falando muito sobre o romantismo, né? Eu acho que isso é importante da gente salientar, né? Ressaltar, exato. Mas a maneira como a estética, de maneira geral, ela consegue dar, digamos, soluções, né, para esses conflitos, para aquilo que há de perturbador, né, não só nas pulsões, mas, enfim, né, na própria existência humana, né, que não é nada fácil, diga-se de passagem, apesar de ser uma delícia. Eu acho que... Eu vou colocar um pouquinho de pimenta na tua fala, Ju, porque, assim, eu assisti um filme que eu adoro, que fala do Modigliani, né, fala sobre a vida do Modigliani. Depois eu até deixo para o pessoal aqui nos comentários para vocês poderem procurar. Mas a inquietação do Modigliani, e no filme aparece também o Picasso, era justamente essa. Ele vivia o extremo, a dor, o amor, enfim, e ele expressava isso nos seus quadros. Enquanto que o Picasso tinha um olhar bem capitalista sobre as obras. Então ele sabia que o cubismo estava em alta, ele ia lá e fazia quadros cubistas, enfim. Então ele tinha essa... e aí quando você fala, eu achei muito legal isso, você fala ali, tem que estar uma inquietude muito grande para fazer arte, né? E aí é exatamente isso, eu acho que é interessante essa analogia com os dias atuais, com relação ao produzir arte de uma forma livre. Eu não sei, porque até aí nesse momento acho que entra muito a questão do comercial ou não, né? As pessoas têm até um certo preconceito com relação ao comercial, mas a forma com que se produz de forma livre ou de forma mais, sei lá, não tão conceitual, de forma a agradar a quem está comprando, no caso, né? É verdade. É interessante isso que vocês estão trazendo, porque para a gente pensar numa certa perturbação e sofisticação, como a Juliana realmente nos traz, e ela me falou isso esses dias, eu concordo com ela, que pessoas que estão inquietas, né, e de alguma maneira também se reconhecem nessa sua insignificância, são capazes de fazer algumas perguntas que às vezes não são possíveis em determinados grupos. Porque a primeira... Tá mudo? Tá mudo? Não, Olá, não, voltou, pode falar, perdão. Tá funcionando, desculpa. E dependendo da nossa... Faz parte, ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo tem as suas inquietudes aí e não tem como apagar. Então, quando a gente pensa nessa ideia de sofisticar-se ao ponto da gente debater alguns temas importantes, primeiro a gente já não podemos esquecer que a gente já passou pela ideia de básico, ou seja, uma pessoa para se sofisticar, ela precisa ter passado pela sobrevivência básica, ela precisa ter alimento, ela precisa não estar pensando na sua sobrevivência momentânea para poder pensar em outras coisas. Porque quando você está pensando na sua sobrevivência imediata, não dá tempo para pensar em questões como a natureza da vida e sobre o amor. Você simplesmente faz para ficar vivo. Então, eu acho que isso é muito pertinente, porque esse momento humano é muito rico, como você falou, a globalização, a questão das culturas, nos possibilita, essa internet nos possibilita, de alguma certa forma, ultrapassar esse estágio básico em muitos lugares, ainda tem lugares ainda vivendo de uma forma muito primitiva, então, mas que esse conhecimento chegue a outras pessoas, né? Acho que é isso. Então, o amor, a libido, ou seja, o amor, então, seria uma representação de como um determinado sujeito
entende o seu funcionamento com aquela relação com o objeto ou com ele mesmo. Eu vou te bater, porque deixa eu primeiro trazer a nossa abertura aqui. Vamos só. Tá bom. Vamos lá. Segura a empolgação aí, por favor. Agora sim. Tá, agora que é a hora. E aí, Freud explica o amor? Freud explica o sexo? O que Freud explica, afinal de contas? Olha, muito bom. O Freud vai falar no texto do narcisismo e sobre essa relação do sujeito com ele mesmo. E ele vai falar dessa relação com os objetos, ou seja, com ele mesmo e com os objetos. Ou seja, como essa libido está disposta. E, mais hoje, eu quero trazer para vocês como surge uma ideia de amor, na verdade, do Eros, da ideia de Eros, na Grécia, a partir do banquete de Platão. Então, quero começar essa nova fase. Ficou bonito isso, né? Esse negócio do oráculo, né? Momento do oráculo. Vocês sabem que o oráculo é essa ideia de se ouvir, né? De alguma forma. E o oráculo de Delfos existiam sacerdotisas ali, que elas então faziam a mediação entre os deuses e os homens. Ou seja, olha como o papel da mulher sempre foi muito importante e muitas vezes não valorizado nessa grandeza. Porque, segundo o Sócrates, no livro O Banquete, para quem tiver aí o Banquete, dá uma olhada lá, eu não lembro se está próximo da página 22 ou 23, mas ele vai começar a descrever o que ele entende sobre o amor. No banquete, o que acontece? Eles se reúnem para discutir, para fazer uma apologia ao amor. Então, o que é uma apologia? Um elogio a essa ideia do amor. E outros interlocutores vão falando que Eros, então, nasce do caos, é um deus, enfim, todos vão dando a sua opinião sobre o amor, até que chega a vez de Sócrates, e ele vai dizer que tudo que ele aprendeu em relação ao amor, ele aprendeu de uma mulher. E a mulher é uma sacerdotisa chamada Diotima. E então o que acontece? Quando a Diotima vai contando para ele, explicando, né, o que seria o amor, ele conta o seguinte: tem uma história. E eu vou só fazer essa introdução para a gente trazer para cá, que ela também é longa, mas ela é muito rica. Ou seja, teve uma festa no Palácio dos Zeus, onde Poros e os outros deuses foram convidados. E não foi convidado Pênia, que era a mendiga. Poros era a abundância. Era a parte da abundância dos homens, dos deuses. E a Pênia é a mendiga. E Poros, então, toma muito néctar. Naquela época não existia o vinho, como esse que nós estamos tomando. Era um néctar que era chamado de ambrosia. Algo mais leve, mais sutil. Ou seja, e os filósofos não tomavam, quem não sabe, curiosidade, os filósofos não tomavam um vinho forte, porque eles chamavam que esse era o vinho dos bárbaros. Era um vinho bem suave, para que não ficasse alterado. Mas nesse dia, Poros, então, ele bebe muito néctar, ou degusta desse néctar, e ele fica embriagado. E Pênia, que está passando na porta desse palácio, ela vê, então, o Poros numa situação fora de si, e decide, então, ter um filho dele. E ao ter, então, esse relacionamento, nasce dessa união de Poros e Pênia, Eros. Ou seja, da falta, que a Pênia mendiga, né? A Pênia é a mendiga, a simbolização do mendigo, e da abundância nasce Eros. E Eros, então, vai passar a procurar o que falta dele, que é a parte do pai, que ele tem muito da mãe. Ou seja, e aí o Sócrates vai descrevendo para esses interlocutores dele o que a Diotima falou para eles a respeito dos três mundos gregos, que é nous, psique e soma. Ou seja, quando o amor, então, que é Eros, ele se projeta no mundo do soma, do somático, do corpo, o que ele procura? Ele procura, então, se completar fazendo o quê? Um outro corpo no nascimento. Então, ele encontra o que falta na união de corpos e fazendo, então, um nascimento. Só que acontece nesse mundo do soma, do somático. No somático, é muito possessivo, né? Vocês devem lembrar que quando uma pessoa está possessiva, ela não quer
perder, ela quer ter, ela quer dela, não é do outro, não quer dividir. Então esse é o primeiro nível de ideia de amor no grego, ou seja, no mundo somático. O segundo nível é o psique, ou seja, já é um amor mais intelectual, é quando duas pessoas se unem, criam um determinado livro, uma ideia, fazem um programa, se juntam aqui para falar sobre o próprio tema. Então, é uma ideia mais do amor, mais intelectual. E a terceira ideia do mundo grego é o nous, que é quando um sujeito, então, se torna dominante dele mesmo, ou seja, ele se torna talvez um estadista, alguém que vai trazer ideias para o mundo. Lembrando que na Grécia essa ideia da polis é muito importante. Fechando esse raciocínio, então, bem rapidamente, né, que eu trouxe um fragmento desse texto para nós, dá para a gente introduzir essas questões tanto do soma, quanto da psique, tanto do nous, nessa ideia nossa comum e trazer para a psicanálise isso. Né, Juliana? A gente é muito rico esse tema, né, sobre como o amor se manifestar, como eles entendiam o amor nesse mundo grego, como surge esse amor. E aí, Ju? Tem algo do amor muito interessante, né, da mitologia. Bom, existem vários mitos, né, e com o Henrique eu estava conversando que um dos mitos que eu gosto muito é o do encontro entre Eros e Psique, que é justamente essas duas dimensões, digamos assim, do amor, né? E é muito curioso, porque existe algo do amor que é o encontro com aquilo que não é o igual a si mesmo, que é justamente o encontro com o diferente. E como isso nas relações contemporâneas é cada vez mais difícil, né, de se realizar. Caramba, que fala linda, Ju. Muito legal isso. Que eu acho, a gente comentou antes de como a internet proporciona essa abertura, mas ao mesmo tempo como é difícil, né, ter essa liberdade, que é o que você acabou de falar, que ainda tem algumas questões, acho que são mais abrangentes, né, até como o Henrique falou, com relação ao próprio amor, e as suas várias formas de se expressar o amor, enfim. E aí, antes de eu dar mais trela na minha fala, mas é que temos aqui a Ana Carolina, deixa eu pôr aqui para vocês verem. Ela tá mandando várias perguntas, eu estou pensando que cada frase dela é uma live diferente, porque são muitas considerações muito boas. E ela coloca aqui, alô Henrique e Juliana, Ana ao lado do Ivan, terapeutizados por vocês. Ah, que legal! Sobre a mulher e a libido. Ok, não é libido não é sexo, a gente já comentou um pouquinho sobre isso. Cerca de 50% das mulheres nunca gozou. Como seria a cura dessa pandemia? Amo vocês. E aí? Olha só, Ana Carolina, que prazer tê-la aqui. Ana Carolina Soares e o Ivan. Ana Carolina é uma jornalista nossa aqui no Brasil, importantíssima. E é uma honra tê-la aqui fazendo essa pergunta, né? Ou seja, como seria a cura dessa pandemia? Olha, com certeza um pouco mais de sexualidade não faria mal, viu? A gente precisa que esses corpos se movimentem, é bom, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Eu acho que alguns tabus podem ser tirados, mas do ponto de poder tocar os corpos, ainda existe uma trava psíquica, ou seja, como a gente trouxe do início, existe uma grande influência que o sexo, o corpo de cada pessoa, ainda é algo demonizado, ou seja, as pessoas não conhecem os seus corpos, os homens não conhecem os seus corpos, ou seja, está faltando esse encontro com os corpos, primeiro consigo mesmo, encontro com a mente e depois encontro com os corpos. Acho que é algo que a gente pode começar a pensar sobre si mesmo. Nós temos agora ambientes em casa, enfim, né? Cada um de nós tem essa segurança agora para pensar e pesquisar. Existia muita falta de informação há alguns anos, agora não tem mais. Mas ó, eu vou trazer outras falas da Ana, porque são várias e eu achei todas elas muito pertinentes. E aí depois eu vou dar minha consideração, porque estou muito, muito legal. Se Freud estivesse vivo, como Freud analisaria a nossa sociedade de extremos hoje? Meio
meio parecida com a da época dele? Ou será que nada nunca mudou ou nunca vai mudar, enfim? Como vocês analisam isso? A gente falando tanto de Freud aí, e tá igual? Mudou? Não mudou? Afinal de contas, o que mudou? Acho que Ju, dá para diga para trazer a mim. questão do mal-estar, né, Ju? Sim. Então, tem um texto do Freud que eu gosto muito, e ele é assustadoramente contemporâneo, porque ele foi escrito nas vésperas, né, do nazismo. Ele foi escrito em 1929 e traz um pouco desse debate, né? Então, eu acho que a partir dele a gente consegue capturar um pouco daquilo que permanece invariável e das suas modificações conjecturais, né? Então, assim, nós estamos em outros tempos, não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo existe algo que se repete, né? Mesmo na sua variação, né? Mesmo estando em outros países, em outros contextos, existe algo desse mal-estar da civilização que ainda nos habita, né? Nos assombra. Que é Exatamente. latente, né, João? Porque o mal-estar, ele vai estar sempre ligado àquilo que eu, de alguma forma, não tenho. Ou seja, nós sempre queremos algo, não importa onde nós estejamos, seja num lugar mais simples, um lugar mais sofisticado, vai ter sempre essa ideia de que está me faltando algo. Você conquista um emprego novo, você compra um carro novo, você idealiza um casamento ou uma relação, seja ela qual for, e em algum momento isso vai falar, e agora, o que eu tenho que fazer? Ou seja, tem uma dos nossos músicos maravilhosos brasileiros, Raul Seixas, por exemplo, eu cito ele algumas vezes, naquela música que ele diz, eu cheguei até aqui, ouro de tolo, eu cheguei até aqui, e agora? Eu vou ficar aqui parado? Ou seja, esse mal-estar freudiano que ele nos fala, que ele nos traz, ou seja, esse incômodo humano sempre vai existir quando tiver mais de um. Ou seja, sempre vai ter algo que vai nos faltar. Uhum. Nossa, que ponderação maravilhosa. Mas eu quero aproveitar essa deixa do que você trouxe, Henrique, porque eu acho que, assim, primeiro deixa eu só agradecer a Léo, que ela está assistindo a gente lá de Portugal. Léo, muito bom te ver por Minha aqui. parceira, muito obrigada né? pela... a Léo, para quem não sabe, a Léo e o Henrique tem uma série de lives que chama Enriquecendo com o Henrique, toda terça, quarta e quinta-feira, bem cedinho de manhã às 8. Vale muito a pena conferir. Depois você entrar lá no canal do Henrique, vocês vão ter acesso. Mas o que eu senti, eu vejo assim muito pela questão do... Aqui em Paraty a gente tem acesso a muitas pessoas, né, de culturas muito diferentes, muitos turistas, enfim. E aí, quando a gente começa um diálogo, a gente percebe que a pandemia está sendo complicada, porque eu falo que não é uma coisa que não acabou, né, ainda está acontecendo, em outros pormenores, se você considerar o começo da pandemia, mas ela ainda está forte. E aí as pessoas falam muito disso, de o quão foi complicado estar em casa com seus familiares, com seus filhos, todo mundo entrou em crise, todo mundo, né, teve suas noias, suas neuroses. E aí quando o Henrique traz essa fala que é um momento que a gente pode se conhecer, né, como é complicado se conhecer, não é não? Como é difícil você conseguir fazer essa introspecção e ainda manter em meio a uma pandemia, né? Manter como é que a gente fala? Coerência ali, né? Manter conseguir se manter em meio a tudo isso, né? Ó, Léo, obrigada, Léo. A gente também adora suas lives, viu? E aí, eu queria saber, tanto da Ju quanto do Henrique, como é que vocês observam isso? Porque eu acho que a pandemia ela vai proporcionar muitas leituras a vários setores, né? Não só da psicologia, da psicanálise, da filosofia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho interessante que as pessoas estão passando por esse momento e você vê nuances muito interessantes. Assim, gente que não tá nem aí, que eu falo assim, bota a máscara, não bota, enfim... Que vai no limite do carpe diem aí, sabe? E pessoas que têm toda uma outra análise, né? Uma outra leitura sobre a situação. Como é que vocês analisam isso, Ju e Henrique? Eu não sei, eu acho que o que a gente escuta sobre a pandemia varia muito de pessoa para pessoa. Então, tem pessoas que estão num profundo luto, tem pessoas que fingem que absolutamente nada está acontecendo,
tem pessoas que já viviam em isolamento social antes da pandemia, e, portanto, a pandemia, a partir do momento que coloca todo mundo em isolamento forçado, essas pessoas acabam falando, tá, então agora o mundo se modificou quase ao meu favor, né? Então eu não estou sendo mais obrigada a interagir, agora eu posso ficar aqui, enfim, né, no meu canto, e nada de excepcional no meio de tudo isso, né? Então eu acho que a pandemia traz um pouco dessa de algo do contingente. Eu acho que o mais interessante, assim, né, para a gente pensar de fato em relação à pandemia, é como o contingencial está aí a todo momento, né, o inesperado, aquilo que barra todos os seus projetos, expectativas, né, enfim. Então você tem todo aquele cotidiano certinho, de repente, pá, uma pandemia. Ah, não, mas vai demorar um mês, vai demorar 2, vai demorar, né, 2 anos praticamente, né? Então, se colocar nessa situação forçada, eu acho que é algo que causa muito, assim, né? E a clínica, a gente ouve como que isso afeta cada pessoa de maneira muito singular, né? Exatamente. Às vezes o narcisismo da pessoa é tão grande que ela fica feliz porque o mundo está um caos, porque agora o caos dela se espalhou por aí, entendeu? Então tem que tomar cuidado. Que medo! Ou seja, isso que a Juliana trouxe é muito pertinente, porque cada pessoa realmente vai entender com a sua subjetividade. E tem muitas que esperam, você já viu aquelas pessoas que esperam o caos para falar aí, não falei que ia ficar assim? Ou seja, enquanto a gente está tentando sair da crise, todo mundo tomar vacina, ficar bem, ou seja, de uma certa forma continuar e parar um pouco com esse medo, algumas pessoas estão felizes, porque é tudo que elas queriam, continuar no seu casulo. E esse é um tema importante pensar nisso, porque nesse novo formato de vida, ou seja, a gente está chamando aqui, a primeira vez que a gente vai falar disso aqui no Libera Libido, que é a nova terra, ou seja, essa nova terra que chegou para nós, esse novo momento, ele não é mais patriarcal, ele não é mais autoritário, ou seja, é lateral, é de rede, a gente está na era das redes, de física quântica, ou seja, de conhecimentos antes não explorados, mas agora possíveis. Então, nós todos, de uma certa forma, passamos dessa ideia de autoridade vertical para uma autoridade horizontal. Então, os nossos conceitos mudaram. Isso é um novo tempo que nós todos vamos ter que nos reinventar e nos responsabilizar por isso. Eu acho que é uma quebra, a gente está falando tanto da libido, de quebra de paradigmas, ela é uma quebra bastante acentuada, né? Porque eu observo até, por exemplo, assim, o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está tendo a oportunidade de desenvolver, criar um programa, o qual a gente jamais teria acesso dentro de um modelo antigo, né? De televisão, enfim, não teria acesso a isso. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo acesso a milhares de pessoas que estão nesse ambiente virtual. Então, é realmente uma quebra de paradigmas, porque até que ponto como a Ju falou assim, cada um tá na sua bolha, né? Ao menos os que gostavam de estar em bolhas, e eu tenho amigos que eu acho ótimo, porque a Ju me trouxe vários amigos aí nessa leitura, que eu falei, caraca, é verdade, essa pessoa não tá passando mal com a pandemia, ela tá de boa. Pelo contrário, ela tá feliz da vida que tá acontecendo a pandemia, ela tá conseguindo ficar ainda mais isolada do que ela já era. E aí entra essa questão também que eu acho muito interessante, do isolamento. Porque quando a gente fala em estar só ou ser só, tem muita gente que tem medo, né? Então eu escuto muitas falas do tipo assim, ai, mas eu não consigo viver sozinho, eu preciso de alguém. E aí e lógico que vai proporcionar outras leituras dentro da minha fala. Mas como a pandemia, ela te obrigou a estar só, ela te obrigou a olhar para dentro de você, e ao mesmo tempo, esse estar só não era tão só, porque você tem a família, você tem filhos, você tem um trabalho que ficou no ambiente virtual e que tomou muito mais tempo, né? Então, eu acho que eu falo assim, quando você fala em pandemia, eu falo, gente, a amplitude disso é tão grande que a gente ainda não tem consciência desse todo. Ai, meu Deus, gente, vocês estão me olhando aí com uma cara, que medo! Eu acho que a pandemia fez muita gente repensar amor e sexo, fala a verdade, viu? Porque é bem, bem curioso, né? Inclusive, não é à toa que, bom, a pandemia instaurou um caos, assim, questionável para a vida das mães com criança pequena, né? Então, assim, sem creche, sem escola,
muitas delas precisando trabalhar, e o que você faz em relação a isso, né? Como que você Como administrar tudo isso? tem essas crianças dentro de casa, é uma loucura, assim, né? E não à toa, é curioso isso, né? Mas não à toa tem saído vários artigos e falas, né, sobre esse questionamento em relação à naturalização que a gente dá para o amor materno, né? Tem uma historiadora muito interessante, francesa, eu acho, a Elisabeth Badinter, que ela escreveu um livro já faz um bom tempo, assim, né, da década de, sei lá quando, 80, 90, não sei, e ela faz um questionamento sobre a construção social dessa ideia de amor materno, né? Então, eu acho que a pandemia colocou as pessoas num ponto bem conflitivo, né, em termos de família e dos modos como ele está estruturado, e assim, às vezes um pouco dessa loucura, né, que virou a família nuclear, né? Então, insustentável, né? Ela mostrou um pouco, revelou um pouco disso, né? E eu vou trazer aqui, gente, duas perguntas, porque como a gente fez muitas interações no Meet, no Instagram, né, no Meet virtual, as pessoas me trouxeram falas, né, perguntas. E a história do amor e do sexo, ela tem essas duas nuances que eu acho muito interessante. Tem gente que coloca ela no extremo, né, ou um ou outro, não é os dois. E é como vocês falaram ali, pô, amor, entrando no sexo também, mas dentro do amor materno, o amor dentro do cunho familiar, o amor pessoal de casal, enfim. E aí a pessoa coloca amor ou sexo, né? Tipo, até tem várias aqui que o pessoal colocou. De uma forma geral, o que as pessoas mais buscam para si, amor ou sexo? Não é as duas coisas, né? Essa dualidade eu achei muito interessante, porque não foi uma pessoa ou duas que trouxe essa fala, né? Foram várias. Então, entrando agora realmente no amor ou sexo, como que vocês analisam isso dentro dessa leitura da própria pandemia? Olha, eu penso, e trazendo o olhar freudiano, que toda a nossa relação com essa ideia do amor, do sexo, essa ideia que é construída, porque tudo é uma ideia construída, né? Tudo que a gente tem são ideias construídas. Essas ideias vêm de onde? Vêm da nossa formação parental, vêm dos nossos pais, dos cuidadores. Ou seja, aquilo que nós identificamos como amor e como sexo, e como realizar isso, como se conhecer, ou seja, esse sexo no próprio corpo, esse sexo no corpo do outro, tudo isso vem de vozes que nos sucederam. Então a ideia geralmente eu faço essa pergunta, assim, aquilo que você deseja é seu ou é de outra pessoa? Então, o que uma determinada pessoa imagina, né, ou seja, uma pessoa que tem uma ideia da questão sexual mais ativa ou talvez performática, de onde veio essa construção? E uma pessoa que não tem, de onde veio essa construção? Ou seja, vai depender muito da origem dessas pessoas e de como elas interagem com isso. Mas é interessante pensar que, e convido a Juliana, após a minha fala, para interagir com isso, pensar que isso, de alguma forma, quando a gente localiza de onde veio, talvez possa ser modificado. Porque lembrando um filme que é antigo, um filme da Matrix, sabe aquele filme Matrix? Não sei se vocês já viram. Tem uma fala muito interessante, eu às vezes cito isso com alguns analisandos meus, para eles pensarem. As palavras, como eu disse há pouco, têm a ver com os nossos sentimentos. Ou seja, o que é amor para você e o que é sexo? De onde vem essa ideia para você? Como foi que você chegou nesse conceito? Ou seja, sexo é papai e mamãe, sexo é se pendurar na parede, sexo é... Ou seja, o que é para você? E o que é amor? Amor é ter uma casa, é ter alguém te esperando quando você voltar, amor é alguém que faz comida para você. Ou seja, o que é? Acho que essas perguntas são muito importantes para a gente começar a mexer com esses nossos conceitos. O que você pensa, Juliana? Não, e eu vou trazer, Henrique, bem rapidinho, só a fala da Ana, porque ela vai complementar tudo que vocês estão falando aqui. Ana, também é uma alegria ter você aqui com a gente, tá? Só para avisar. Aliás, as duas Anas, porque tem duas Anas aqui que são... eu tenho muito carinho por essa Ana em específico, mas muito obrigada por vocês estarem trazendo perguntas e participando aqui da live. E a Ana diz o seguinte, a outra Ana, Ana Carolina Chagas, é estranho também porque juntam amor, sexo e morte.
Tanto que os franceses chamam o gozo de la petite mort. E aí eu falei, gente, olha só. Que legal, e aí, né? Ju, me diz. A Ana é demais, né? Eu queria puxar um pouco o gancho, não vou responder, tá, gente? Mas eu queria puxar um gancho do que o Henrique estava dizendo em relação à peculiaridade, à singularidade do modo como se pensa amor e sexo, né? Porque às vezes parece algo tão óbvio, tão natural, que em geral as pessoas não perguntam o que elas entendem para si mesmo, né? O que foi transmitido entre gerações inteiras, né? Daquilo que é amor, daquilo que é sexo. Porque é interessante, porque além daquilo, tudo que já foi transmitido por gerações e tradições, existe algo muito peculiar, que é como que você vivenciou, né? Como que a sua experiência fez com que você tivesse uma determinada marca, né, de entendimento, como que aquilo te atravessa, né? Como aquilo ali está marcado na sua pele, inclusive, né, em relação tanto ao amor quanto ao sexo. E é curioso, porque aí, falando um pouco dessa questão da análise, né, fala assim, nossa, mas fazer análise é tão fácil, é só falar. Tá, então fala, vamos ver se é fácil mesmo falar, né? A mesma coisa, amor e sexo, não, mas é tão evidente, né? Imagina, então vai lá, então, querido, vai lá e fala alguma coisa sobre amor e sexo. O que a gente consegue transmitir em relação a isso? E aí, Maravilhosa. eu acho que tem muito a ver com a pergunta que a Ana coloca em relação à pandemia, né? Orgástica. Deixa eu puxar aqui a fala dela. Mais de 50% das mulheres. E eu acho esse número bem baixo, alto, na verdade, né? Eu acho que é menos ainda, né? Das mulheres que nunca gozaram. Então, talvez qual seria uma cura possível? A gente falar mais sobre isso, né? Sobre esse absurdo, né? De forma mais aberta, né, Ju? Exato, por que o prazer continua sendo entendido socialmente como se ele fosse um privilégio masculino, assim, né? Então, eu acho que entra muito na... Desculpa te interromper, mas bem rapidinho. Entra muito na fala do Henrique, quando a gente traz a questão da Terra... Nova Terra. Da Nova Terra, que é realmente essa saída do vertical para ir para um horizontal, de igualdade de fala, né? Peraí, se você tá... Por que eu não posso chegar? Então... Como assim, um ou outro, amor ou sexo? Não, é igual, entendeu? Então, acho que essa tua deixa, e aí eu considero isso preocupante, porque quando a gente traz uma fala de que mais de 50%, que eu concordo com você, acho que esse número é maior, não chega... Gente, pensa bem, o mundo foi criado sem prazer, né? Tipo, porque se a mulher não sente, e a progenitora, vamos dizer... Então, tem toda uma outra análise aí que foi criado sem ter um prazer de um dos lados, pelo menos, né? Então, eu fico assim, gente, isso é triste, não sei, né? Para mim é triste, porque não é uma troca, né? É uma imposição. E como a partir dessa perspectiva, prazer e sofrimento acabam sendo associados, né? E a gente teve um episódio agora, né, que saiu na internet de uma determinada pessoa que bateu na mulher, enfim, e como ainda assim, essa quebra de tabus, ela não é tão evidente, porque teve gente defendendo, né, tem gente que vai... Eu falei, gente, mas tá ali, o negócio tá gravado, o cara como, né, como que você vai para um lado, independente do que for, mas é estranho isso, sabe, e mesmo tendo essa liberdade de internet, né? Então você vê assim, e como aparece isso, né? As pessoas não parece que não têm receio de mostrar esse outro lado. E dá um pouco de medo, né? E pensando um pouco na perspectiva da pergunta, da explanação da Ana, em relação a amor, sexo e morte, se a gente trazer um pouco para o conteúdo freudiano, a ideia de pulsão, em Freud a gente vai encontrar dois tipos, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, resumindo, olha, aquilo que eu consigo representar externamente e entender seria uma certa pulsão de vida. E aquilo que eu não consigo pode se tornar e retornar para mim como uma morte de si mesmo. Então, algumas pessoas se precipitam em algumas ações buscando que uma saciação que nunca chegará. E a partir disso, ela cada vez mais, ou seja, ela se precipita a esgotamento dessa força, dessa libido. Isso a gente vai chamar, então,
de uma forma, como estou simplificando aqui, de pulsão de morte. Ou seja, a vida, ela precisa se simbolizar e de uma certa forma organizada. Ou seja, com representações que sejam possíveis, de uma certa forma, entendê-las. Não que nós vamos compreender tudo, porque isso também é uma falácia, mas, de uma certa forma, produzir vida é produzir amor para si mesmo. Nossa. Então, esse é o ponto. Até vou aproveitar, deixa, porque a Ana trouxe outra fala aqui, que eu achei bastante É uma pertinente. enciclopédia, a Ana Soares. Então, ela vai mandando, gente, cada fala dessa é uma live, calma aí, Ana, não manda tudo não, manda depois como deixa pra gente, Ana. Ela é muito boa. Nossa, maravilhoso. Verdade, Ju, é pior. Arquivos of sexual... Gente, eu não sei falar isso tudo, não. Ela tá mandando agora com o Google. Ela tá dando uma ajuda do Google, ela mandou aqui. As mulheres heterossexuais são o grupo que chega menos vezes ao orgasmo. Somente 65% das vezes que mantém relações. E aí completando, né, a fala, ela falou que ela pesquisou no Google, gente. Então, só abrindo, a Ana tem um blog, se eu não me engano, um site, que ela fala dessas coisas da sexualidade. Ana, deixa aí para as pessoas aí, compartilha com a gente. Isso, manda pra gente, por favor. E eu vou trazer outra fala da outra Ana. Nossa, eu já fiquei refletindo muito, me perguntando, o que é o amor? Como saber o que eu sinto, se é realmente amor? Acho que é algo subjetivo e muito pessoal, vocês não acham? Qual que é o seu nome, professora fora de série? Fala o seu nome para nós. É Ana também? É Ana, aham. Oi, Ana, que bom a sua participação, muito bacana. E aí, o que vocês acham? Eu acho que entra muito na fala que a gente já trouxe, da questão da experiência, né? Do que a gente foi ensinado, nos foi passado, transmitido através de gerações, né? Não só os pais, mas avós, enfim. Então, acho que está muito intrínseco nessa leitura que ela tá trazendo aqui, nessa abordagem dela, né? E tem algo essa pergunta é maravilhosa, né? O que eu sinto é realmente amor, né? O que é o amor? E é engraçado porque, e às vezes trágico, né? Porque na clínica o arroz com feijão é justamente a pessoa se perguntando sobre o amor do outro, né? Fala assim, mas será que o outro me ama? Porque existe um certo pressuposto de que o outro deveria amá-lo tanto quanto ela ama, né? Então, qualquer sinal de diferença, de divergência daquilo que não mantém uma identidade entre aquilo que você supostamente sente ou te afeta de alguma maneira e o que o outro sente, parece que aquilo ali não é signo de amor, né? Ou é amor demais, né? Então, esse certo descompasso, digamos assim, entre as partes, né, de uma relação, a gente está pressupondo uma relação entre duas pessoas, portanto, monogâmica, né, como que isso atravessa o cotidiano, né, e como a gente nunca vai ter garantias, isso que é o mais curioso do amor, né, porque o amor é algo sem nenhuma garantia, e como que a gente lida com isso, né, como mesmo assim a gente continua amando. Não, e como a gente quer mensurar, né, é sempre essa coisa de tentar dizer quanto que é, mas calma, tem quantidade? Sabe? E aí vem Nietzsche, né, que aquilo que se faz por amor está além do bem e do mal, naquele livro fantástico dele, e pensando que, na verdade, toda relação onde nós nos projetamos no outro tem um quê de si mesmo, né, porque dificilmente vamos nos relacionar com aquilo que é muito diferente do que a gente imagina. Ou seja, tem mais de você que diz que ama do que do outro mesmo. E essa relação, quando tanto exigida, intromissiva, enfim, nessa relação de que às vezes parece um pouco daquela ideia do Pequeno Príncipe, que você tem que ser responsável por aquilo que você cativa, é um tanto preocupante. Por quê? Ou seja, essa pessoa entra talvez numa ideia aí de exigir um certo amor do qual ela mesma entende do outro. Ou seja, aquilo que eu estou vendo do outro, na verdade, tem toda uma reflexão e todo um conceito que está em mim, não está no outro. Uhum. E a gente, às vezes, passa a exigir isso desse outro, sem que esse outro tenha como dar suporte, porque é tudo uma fantasia que veio de nós, e não dele. Então é perigoso. Essa frase, depois que você passou, eu falei, caramba, você é responsável pelo... como é que é? Você é responsável pelo amor que cativa, não é? Acho que é alguma coisa assim.
Você se torna responsável por aquilo eternamente responsável por aquilo que cativa. Que perigo, né? Ou seja, você tem uma expressão social, essa pessoa entende determinada situação, então agora você é obrigado a viver aquela experiência até o fim. Ou responder seja, por aquela pessoa, não por você, então, né? Pelo outro, ou seja, não é muito complicado, ou seja, é momento da gente refletir. Esse é o nosso momento, esse convite a refletir sobre si mesmo, a se responsabilizar por aquilo que nós estamos projetando, então. Até eu queria saber de vocês, existe dentro da filosofia, ou da psicanálise, ou da psicologia, não sei, algum termo que tem sido usado para se ater a esses momentos atuais de autoconhecimento, de busca, de pandemia, enfim? Com curiosidade. Você está sabendo de algum termo aí, Juliana? Não, eu não tô sabendo. Ainda não. A gente pode criar aqui um termo novo. Eu acho que seria interessante, gente, porque, olha, tem que ser uma coisa que abrange todas essas leituras que a gente até trouxe aqui na live, né? De amor, sexo, enfim, N coisas, é muito amplo. Eu penso que, na verdade, o que a gente está experimentando, todos nós, e é um momento único, hein? São todos nós. Independente desse sujeito que se identifica com essa separação, todos nós hoje vivemos a pandemia. Ela não está isolada. Ela não foi só num determinado continente, ela é em todo o globo. E isso é uma experiência humana agora e global. Então, nós não sabemos o que vai acontecer porque nós nunca vivemos isso dessa maneira. Maravilhoso. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, a gente está indo para 1 hora, já passamos de 1 hora de live, e aí eu vou ter que cortar vocês com uma dorzinha no coração, porque está muito gostoso, estou adorando. O pessoal também acho que está gostando bastante, porque tem muitos comentários aqui. Obrigada a todos que estão assistindo, e eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem os likes de vocês aqui na live, sigam o nosso canal da Ebossa, aperta o sininho aí para receber as atualizações, enfim, todas aquelas coisinhas básicas que todo mundo fala, mas é que ajuda a divulgar mais o nosso canal, o nosso espaço. Quem tiver perguntas, ou mesmo depois da live, manda pra gente no Instagram da Ebossa, no Instagram do Henrique. Nós estamos super abertos a novos temas, inclusive, eu acredito que a gente pode interagir muito mais com essa live, através dessa live com vocês. Então, vamos conversar, vamos liberar essa libido, vamos botar muitos assuntos aqui. E aí eu vou pedir agora para a Ju, primeiro, trazer sobre você, para o pessoal saber o que a Ju está fazendo, onde encontrar a Ju, como que você trabalha, né, Ju? Então, por favor, e também agora nos despedirmos, né, desse espaço que foi muito construtivo. Muito obrigada pela sua presença, ainda mais por aceitar participar dessa primeira live aí, que a gente ainda está entendendo como vai funcionar, o formato que a gente está trabalhando. Então, muito obrigada de coração mesmo, Ju, por ter topado essa participação conosco. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma ótima oportunidade para a gente bater esse papo aqui ao vivo. Agradeço todo mundo que interagiu aí com a gente, colocou ótimas questões. Acho que tem muito desdobramento em relação a isso. Bom, no momento eu estou clinicando, então eu faço o atendimento analítico clínico. Infelizmente, por enquanto, só online, por conta das circunstâncias, mas acho que o ano que vem a gente tem novidades em relação a esse cenário. Né, tudo indica que isso vai acontecer, tomara. Bom, para além da clínica, eu sou pesquisadora, então eu pesquiso a pulsão de morte, principalmente. Estou tentando fazer uma leitura outra sobre o mal-estar da civilização, pensando também sobre os conceitos, né, que o Freud traz e o seu embasamento em relação à sociedade patriarcal moderna, contemporânea. Então isso, gente. Maravilhoso. Muito bom. Quem quiser entrar em contato com a Ju, a gente deixou o Instagram dela aqui na tela. Essa live ela vai ser compartilhada no Instagram também, só para avisar vocês. Então, todos os contatos, já estão disponíveis lá, se alguém quiser ou tiver dúvida, enfim. Mas a gente vai deixar também quando fizer o compartilhamento da live. Então, Ju, muito obrigada novamente. Sucesso nas suas pesquisas aí, adorei os temas, por sinal, muito interessantes. E que venham outras lives, outros projetos que a gente possa trabalhar juntos e trazer todo o teu conhecimento, porque eu acho que você agregou muito para a nossa live hoje. Obrigada, viu? Verdade. E aí eu vou pedir para o Henrique, que a galera está mandando muitas mensagens aqui.
até mesmo para trazer um pouquinho do canal, agora deixa eu até puxar aqui. A Léo tá aqui com a gente, ó, tá mandando muito parabéns, enfim. Então, eu quero só pedir para o Henrique já deixar um pouquinho o convite aí para as próximas lives do Enriquecendo com o Henrique. E se despedir aí, Henrique. Obrigada, né, por topar a live aqui com a gente. Não, esse programa, essa parceria nossa vai continuar e a cada 15 dias nós estamos aqui, hein? Quero vocês aqui também, dando like, coraçãozinho, porque isso enriquece a gente, né? Venham com a gente, venham discutir, tragam temas, perguntas, enfim, vamos enriquecer, vamos conversar. Olha que ferramenta, que momento importante da nossa realização, na sua vida humana. Então, de quarta e quinta, no meu Instagram e do lá Leonete Smith, a gente faz uma live chamada Enriquecendo com o Henrique, está no YouTube, no Universo da Psique, e nós vamos falar também de diversos temas. Tem um outro formato, essa semana retrasada nós trouxemos sobre contos de fada, enfim, falamos sobre como esses contos de fada podem ser olhados no nosso dia a dia, e vocês estão convidados para estar lá com a gente. Eu sou psicanalista e eu sou filósofo, mas eu atendo como psicanalista, essa é a minha profissão, e agora nós estamos juntos aqui nesse programa que me trouxe bastante alegria e realização e prazer de estar aqui com vocês. Então nós nos vemos aqui daqui a 15 dias. Quem não for lá para o Enriquecendo, eu estarei aqui. Passa aqui. Bom, gente, muito obrigada. Eu quero, antes de nós nos despedirmos, agradecer ao Kelvin Prestes, que foi quem gravou a música pra gente, que a gente vai ficar agora no final, vocês vão ficar com a musiquinha da Rita Lee. Acho que confere porque vale muito a pena, ficou bem bacana a interpretação dele. Quero agradecer muito a ele por ter topado participar, gravar pra gente, foi tudo bem corrido e ele deu conta do recado. E aí, quem tiver interesse, quem quiser nos dar um apoio aí, um patrocínio, eu tô deixando o Pix aqui na tela. A gente aceita todos os valores, né? Porque o objetivo é a gente conseguir até mesmo pagar essa plataforma para divulgar mais, né? Quanto tem algumas opções que a gente não tem acesso se não for pago, né? E a gente quer conseguir chegar em outras pessoas, em mais... porque a gente sabe que a riqueza desses assuntos, desses temas que a gente está trazendo é muito grande. Então, a gente sabe eu acredito, aliás, que isso possa ajudar outras pessoas. E então fica aí, e muito obrigada a todos. Nós nos vemos dia 26 de julho. A próxima live, em breve, a gente já vai liberar o tema. E tem a plaquinha, hein? Tem a plaquinha. Ah, é verdade, ó. A nossa placa, ó, que a Júlia fez, ó, com tanta riqueza de detalhes, ó. Ju, eu que desenho, eu fiquei um pouco preocupada agora quando você falou de entrar no extremo do artista. Que medo, amiga. Vamos conversar mais a respeito. Então, quem quiser a plaquinha, ela está disponível à venda lá no Insta da Ebossa. E a gente faz outras também, se vocês tiverem algum tema específico, enfim. E será uma honra fazer esse material chegar na casa de vocês que estão assistindo a live aí. Então, muito obrigada novamente por tudo. Nós nos vemos no dia 26 de julho, como eu já disse. Um bom descanso para todos vocês. Beijo enorme, obrigada pela participação, gente. Beijo. E assistam a música aí. Bora lá! O amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão.
sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. O amor é bossa nova, sexo é carnaval. Uou, uou. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. O amor é bossa nova, sexo é carnaval. Uou, uou. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal e coisa. Ah, o amor, sexo. Muito obrigada, galera. Boa noite, bom descanso a vocês. Obrigada pela participação de todos. Boa noite. Tchau. Boa noite, Tchau. tchau.